Galera, hoje a gente vai começar a temática voltada à parte de recursos humanos, tá? A parte de RH. O RH, o Recursos Humanos, ele é um dos departamentos, uma das vertentes aí da administração, e ela tem como objetivo cuidar do funcionário. Como assim cuidar do funcionário? É o departamento de recursos humanos que fica responsável em fazer os cálculos de folha de pagamento, liberação de benefícios. O recursos humanos também fica responsável em fazer o processo seletivo, né, para a abertura de novas vagas dentro da empresa, né? Então, a gente vai começar a focar aí na aula de hoje e na próxima aula cálculos de folha de pagamento, cálculo de férias, cálculo de 13º, cálculo de hora extra, né? Então a gente vai conhecer aí direitos que todo trabalhador tem e deveres também, né? Porque ele é um caminho de mão dupla. Então, da mesma forma que a gente tem benefícios, também a gente tem direitos aí. A princípio, a gente vai trabalhar com base em uma planilha meio que já pronta. Aqui a gente vai fazer o chamado folha de pagamento, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais de como que a gente chega em alguns valores, né? Se você trabalha ou já trabalhou ou quer trabalhar, tudo parte do princípio do cargo que você quer exercer, tá? Então, cada cargo, cada função, né, dentro de inúmeras que existem, existe o salário, né, que é o que a gente chama de salário base, né, ou piso salarial da categoria. Então, um exemplo, uma recepcionista, vou dar um exemplo aqui, tá? Não que seja o salário real. Se você entrar numa empresa para exercer a função de recepcionista, tanto masculino ou feminino, você tem o piso salarial da categoria. Então imaginemos aí que seja, exemplo, tá? R$2.000. Então esse é o piso salarial da categoria. Então nenhuma pessoa que trabalhe em qualquer tipo de empresa, no cargo de recepção, pode ganhar menos do que o piso salarial, que é o de R$2.000 que eu dei exemplo, tá? Para isso, até mesmo para a questão de exercício hoje, vocês vão ter que pesquisar lá no Google. Joga lá no Google a tabela de salários e cargos. E aí você vai pesquisar em alguns sites. E aí você vai encontrar esse cara aqui, ó, CBO. O CBO, ele é um código de ocupação, né? Aqui no Brasil. Então, cada categoria, o recepcionista, por exemplo, ele tem uma numeração de CBO, né? O professor, ele tem uma numeração de CBO. O bombeiro civil, ele tem uma numeração de CBO, né? O auxiliar de serviços gerais, ele tem uma numeração de CBO. Então, cada categoria tem essa nomenclatura, certo? E a partir dessa nomenclatura registrada, você tem o cargo. Então, por exemplo, aqui, gerente de loja e supermercado. Então, esse é o CBO da categoria. Aqui ao lado, a gente tem algumas informações que a gente vai usar hoje. Na verdade, eu vou ensiná-los a fazer esses cálculos, tá? Então, gente, é importante vocês prestarem atenção, certo?
Porque na altura do campeonato, vocês não podem me perguntar, né? Lógico que dúvidas existem, né? Mas algumas começam a ficar até meio engraçadas, né? Quando tem porcentagem, que tipo de conta a gente faz dentro do Excel, né? Qual que é o tipo de conta que a gente faz? Oi? Multiplicação, tá? Então, por exemplo, jornada de trabalho. Fica meio cômico, né, cara? Jornada de trabalho. A jornada de trabalho a gente vai conhecer com mais detalhes, com mais calma, mas é a carga horária que você, como trabalhador dentro da empresa, dentro do seu cargo, você tem que cumprir, tá? Então aqui ele está 43 horas semanais. Aí você tem aqui o piso salarial, lembrando que o piso salarial é o menor salário ali da categoria. Aí você tem ali média salarial. Essa média salarial, ela é baseada no que acontece no país todo, tá? Tipo, em São Paulo é um salário, no Rio de Janeiro é outro, para a mesma função. Então, tem essa média salarial. E o teto, tá? Para nossos exercícios, que vocês vão estar preenchendo a planilha, então agora vocês vão agir com as próprias mãos, né? Com o próprio conhecimento de vocês. Tanto faz qual o valor que você vai usar. Você vai fazer a pesquisa. Se você for preencher ali com o piso, a média ou o teto, para a questão de fórmulas, né, o que a gente vai fazer, isso não vai fazer diferença, tá? Mas é importante que você saiba que existe isso. Beleza. Então, aqui você, por exemplo, tem de várias profissões. Tá vendo? Tá? Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai vir aqui, a gente tem um funcionário, e você vai preencher com o cargo dele, através da pesquisa. Então, para não surgir aquela pergunta, qual o cargo que eu ponho? Coloque funções, tente pesquisar sobre funções que você teria o interesse de exercer. Profissões, áreas profissionais que você acha interessante conhecer. Então aí você vai pesquisar o salário. Você vai pesquisar a profissão, né? E vai preencher aqui, tá bom? Essa galerinha aqui. Então vamos pegar aqui, já que eu tô aqui, atendente de farmácia. Então eu vou colocar aqui, ó. Atendente de farmácia. É o que você vai colocar, tá? Salário base. Tá? Salário base, gente, tanto faz, como eu disse, pegar a média ou o teto. Eu vou pegar o teto aqui, 1.861,20. 1.861,20. Tá? Isso vocês vão preencher até o final. Vamos colocar aqui o salário também. Alguma pergunta até aí? Alguma dúvida? Tá bem claro, né? Com base nisso, a gente vai conhecer alguns cálculos. Na verdade, algumas fórmulas, tá? Esse arquivo aqui, eu vou disponibilizar lá na sala Google para vocês poderem estudá-lo, conhecerem mais, tá? Porque o meu foco aqui vai ser folha de pagamento. Então, o que a gente vai estar vendo?
A gente vai estar vendo sobre holerite, a gente vai estar vendo sobre o salário, hora, a gente vai estar vendo sobre horas extras, a gente vai estar vendo sobre adicionais, feriados, né? Domingo, insalubridade. E a intenção é a gente criar essa folha de pagamento, conhecido como holerite. Tá? O holerite, ele vem do seu criador, né? O nome dele era Holerite, né? O sobrenome dele era Orelite. E aqui a gente discrimina toda a base salarial, todos os dias trabalhados, o quanto que você ganhou por dia, se tiver hora extra, se tiver desconto, tudo vai discriminado aqui. Mas aquele modelo que a gente vai fazer, ele é um modelo um pouco mais amplo, porque é como se a gente fosse fazer da empresa toda, de todos os funcionários. Isso aqui ele é um documento individual, tá? Então a gente vai entender aí sobre mês, sobre identificações, né, de funcionário, cargo, função, o que é o salário bruto, né, ou piso salarial, tá? Vencimentos, proventos, né? Proventos é tudo que você tem direito a receber, tá? Então, salário, férias, horas extras e por aí vai. Bônus. Bom, vamos entrar num detalhe que é a carga horária trabalhada. O quanto que você pode trabalhar por dia. A lei trabalhista, né, a CLT, ela exige, né, que o funcionário e que a empresa, né, isso é dos dois lados, trabalhe no máximo 8 horas por dia. Tá? Então, ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas. Poder pode, né? Aí entra como horas extras, aí é uma outra conversa, mas na teoria essa é a jornada máxima. Ou no máximo de 44 horas semanais. Essas 44 horas semanais podem ser divididas de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Tá bem? Ou você pode trabalhar, fazer uma jornada numa escala 12 por 36. 12 por 36. O que seria essa escala 12 por 36? Você trabalha 12 horas e folga 36 horas. Né? Direto. Então, quem trabalha muito assim? Área de segurança, vigilância, área da saúde. Tá? Então, você trabalha um dia todo e aí você folga um dia e meio. Né? Jornada de trabalho parcial, né? A gente tem lá também sobre banco de horas, né? Acordo coletivo e individual. Então a gente vai conhecer com mais detalhes, com mais calma, na verdade, né? Porque o nosso foco hoje é entender um pouquinho sobre o salário, o porquê que você recebe aquele salário no final do mês, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas que eu vou fazer vocês pensarem na vida de vocês, para ser mais específico. Aqui a gente tem um exemplo. Nós temos o Santiago. Tá? Lembrando, gente, alguns valores aqui, que nem salário, o salário mínimo não é 954. O salário mínimo é 1.024. Tá? Então, algumas coisinhas aqui são somente exemplos, tá? Então, um exemplo. O Santiago, ele tem lá como salário mensal, né, o salário dele bruto lá, né? Ou a base salarial dele, de R$ 954. Tá? Com esse salário, a empresa contratou ele com esse salário para ele trabalhar 44 horas na semana.
E essas 44 horas na semana são divididas em 6 dias. Então, exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É uma pessoa que trabalha de segunda a sábado. Só que eu quero saber, que é uma coisa que vocês precisam parar para pensar, que nenhum trabalhador ele é mensalista. Tá? Nós trabalhadores, por mais que você tenha um salário mensal no final do mês, você é horista. A gente recebe por hora trabalhada. A questão é, quanto que o Santiago ele recebe por hora? Então existe uma fórmula para você entender como que a gente vai chegar nesse valor. Então a gente vai pegar lá as horas na semana e vai dividir, né, por dias na semana. Então ele não faz 44 horas na semana? Não trabalha 6 dias? Então essa é uma das fórmulas. Você vai pegar 44 horas e vai dividir por 6. Aí você vai achar uma média de quanto ele ganha por dia. Certo? Você vai achar uma média de quanto ele ganha por dia. Tudo bem? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem, tá? Esperar vocês anotarem aí. Repetindo que depois eu vou divulgar tudo isso lá. Se você pegar essa média do quanto ele trabalha por dia e você multiplicar por 30 dias, 30 dias, gente, é sempre a base de cálculo que a gente vai utilizar na contabilidade, no recursos humanos, tá? Para cálculos trabalhistas, é esse, o valor que vamos trabalhar, tá? Aí você vai achar o valor, né, de horas trabalhadas no mês. Tá? Aí você vai pegar o salário e vai dividir pelas horas que ele trabalha no mês e você vai encontrar o quanto ele ganha por hora. Né? Na verdade, se você já tiver... nós vamos trabalhar somente aqui com essa base aqui, tá? Ó, com esse último cálculo aqui, ó. Com essa última fórmula aqui que vai ficar mais prática pra gente. A gente não vai precisar fazer, né, todo esse caminho. A gente vai trabalhar somente com essa última aí que é muito mais prático pra gente. Até porque a gente vai fazer cálculo de hora extra, né? Aí vocês realmente vão cair na real que a gente é horista. Tá bom? Perguntas? Não? Então vamos colocar os números aqui. 44 horas semanais dividida por 6 dias na semana. Tá? É igual a você trabalhar 7 horas e 33, né, horas por dia. Tá? Então, se você trabalha de segunda a sábado, algumas empresas podem arredondar, por exemplo, para você trabalhar 8 horas por dia e aí no sábado você trabalha menos. Pode acontecer, tá bom? Aí você vai pegar
o valor, né, o valor das horas que você trabalha por dia e vai multiplicar por 30. Aí você vai chegar no valor que é esse valor que vocês vão ter que memorizar. Se porventura cair uma pergunta lá, a carga horária mensal de um trabalhador é de 220 horas no mês. Tá? Então, mensalmente, a gente tem que trabalhar 220 horas. Tá? Existem algumas categorias, não são todas, que trabalham menos, que acabam tendo uma carga horária menor. Tá? Então, algumas áreas da saúde acabam tendo uma carga horária menor. Tá? E algumas outras profissões também. Certo? Então tudo isso vai depender lá daquela tabelinha que eu mostrei para vocês pesquisando em sites confiáveis na internet. Aí você vai pegar o salário e vai dividir por 220. É essa fórmula que você tem que memorizar. O salário dividido por 220. Isso daqui, gente, eu não quero ninguém me perguntando. Já é para estar na ponta da língua. Então, se for o caso, escreve na palma da mão, tatua na testa, mas não esquece. Tá? Porque isso daqui vocês precisam levar para a vida de vocês. E aí você vai ter lá o quanto você ganha por hora. Ai, que coisa linda. Tá? Aí eu faço a pergunta. Galera aqui da turma que trabalha aqui, levanta a mão. Vocês trabalham ou vocês dão trabalho? Isso é diferente, né? Não precisa falar pra mim, mas faz uma conta rápida depois. Pega o seu salário, divide por 220, que é provavelmente a jornada que você faz, e vê o quanto você ganha por hora. Aí você para e pensa. O quanto você quer ganhar por hora? Ou quanto a sua hora vale? Vou fazer só um comparativo aqui, tá, gente? Um exemplo. Se você trouxer o seu computador. Professor, você arruma computador? Arrumo, fora da escola. Se eu trouxer meu computador aqui, você leva para casa e arrumo? E vê o que é? Eu tenho uma base de cálculo fixa, assim, de 1 hora trabalhada ali no equipamento. Tá? Para eu pegar e fazer uma manutenção ali, tiver que trocar peça, formatar qualquer coisa, no seu computador, o valor médio que eu cobro é R$50 para 1 hora. Aí você faz um paralelo. O quanto que você quer ganhar por hora? Só que tudo isso, gente, ele vai interferir no seu salário no final do mês. Quanto maior a sua hora trabalhada, maior vai ser seu salário no mês. Mas aí eu vou entrar em um outro assunto, que é o seguinte, que é a sua capacitação técnica, né? O conhecimento técnico que você tem, o risco que você tem ali na profissão também interfere no valor da hora, tá? E aí você para e analisa. O que você precisa fazer, se já está fazendo, se não está fazendo, o que tem que começar a fazer para você poder evoluir nessa questão.
para você poder ganhar mais. Ou eu costumo falar, trabalhar menos, né? Porque se você tem um bom salário e você trabalha menos, isso também envolve financeiramente, tá? Então, são coisas que vocês precisam pensar. Eu ouço muito, nesses anos que eu dou aula, eu ouço muito o pessoal falar, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar. Legal, todo mundo precisa, né? Não sei que você ganha na Mega Sena. Mas eu não vejo ninguém falando o oposto. Eu preciso estudar, eu preciso melhorar meus conhecimentos para poder ganhar mais. Eu não vejo isso. Entendeu? Então isso vai fazer uma influência muito grande. Vamos fazer uma análise melhor aqui? Ó, aqui eu já tenho até pronto. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu salário, colocar aqui 1.024, salário mínimo, 220 horas. Que conta que eu faço aqui mesmo? Salário dividido pelas horas, ou vice-versa. Esse é o quanto o Joãozinho ganha por hora. Quanto que vale a sua hora? Ou quanto você quer que vale a sua hora? Né? Então, às vezes, a gente queimou a geladeira, né? Aí você chama o técnico. O técnico ele vai dar o valor. Aí você fala, tá caro. Mas você estudou para isso? Você tem o conhecimento técnico para isso? Então você não pode dar valor na hora trabalhada de outro profissional. O que você pode fazer é pesquisar outros profissionais e ver quem vai te dar o valor que caiba no seu orçamento. Você entendeu? Vai contratar um pintor. O pintor ele cobra lá, sei lá, R$2.000 para pintar a sua casa. Ah, tá caro. Então tá caro, verifica uma outra pessoa, né? Ou você se qualifica para você mesmo fazer o serviço. Então você tem que parar e analisar, gente. Tá? Uma outra coisa que vocês têm que parar e analisar. Vamos pegar aqui uma realidade nossa. Da sua casa, do horário que você saiu da sua casa até o horário que você chegou aqui na sala de aula, quantos minutos ou quantas horas você levou para chegar? Parou e analisou? Agora imagine a galera que trabalha. Quantas horas leva de casa para o trabalho e do trabalho para casa? Põe isso no papel. Você está deixando de ganhar. Parou e analisou? Então você trabalhar longe nem sempre vale a pena. Então são coisas que você precisa parar e analisar. Sabe aquelas horas que você se joga no sofá para ver Netflix? Né? Você está ganhando alguma coisa? Depende. Se você estiver vendo alguma coisa ali que vai agregar valor no seu conhecimento, bacana. Agora, se você estiver lá sentado para assistir Hannah Montana, acho que você está deixando de ganhar alguma coisa. Tá? Então, a partir do momento que você pensar que você é horista, você vai começar a dar mais valor para a sua hora, para o seu dia. Você vai começar a estudar um pouco mais, você vai começar a ler mais, você vai praticar mais as suas habilidades, você vai procurar talvez, às vezes, até um outro bico dentro do seu trabalho. Você vai trabalhar do horário tal, mas você vai procurar fazer algumas outras coisas. Porque você está agregando isso daqui, ó.
valor à sua hora. Entendeu? Então, eu dou aula, mas eu também faço os trabalhos à parte, os trabalhos técnicos, aulas particulares. Eu tenho que aproveitar meu dia tem 24 horas, né? Tem que pagar o leite da criança, né? Então, gente, você tem que parar e analisar. Então, o que vocês estão fazendo aqui agora na sala de aula é justamente agregar valor na sua hora trabalhada. Porque hoje você ganha X, mas você não vai passar a vida toda ganhando X. Se você continuar estudando, se qualificando, se certificando, você vai evoluir, você vai crescer dentro da empresa. Você vai mudar de cargo, vai ganhar mais responsabilidade, o seu salário vai aumentar. Tá? Então, pare e analisem isso. Com base nisso, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que fazer alguns cálculos aqui. Valor dia. Que conta que eu faço aqui? Eu vou pegar o salário e vou dividir por dia. Oi? Oi? Não. Dia. Oi? 30. O salário dividido por 30. Então, valor dia, o salário dividido por 30. Valor hora, salário dividido por 220. Muito bem. Deu para entender? Aí, eu preciso entrar em um outro assunto, que são alguns tributos. Tá? Alguns tributos. O que são tributos, gente? São impostos que a gente tem que pagar. Não tem como, né? O Brasil é o país que mais taxa imposto, né? Então, por isso que a gente precisa votar com consciência, certo? Existe um tributo chamado INSS. Todo trabalhador paga, seja ele um trabalhador autônomo, se ele quiser se aposentar e quiser ter algumas seguranças trabalhistas, ele tem que pagar à parte. Mas todo mundo que é CLT, a empresa ela já desconta esse valor no seu salário. E esse valor do INSS, que todo mês sai do nosso salário, ele vai para uma poupança, né? Eu vou intitular como uma poupança lá do governo. Todo mês um valor vai lá, sai do seu salário e vai para essa poupança. Durante toda a sua vida profissional, durante toda a sua jornada profissional. Para que quando você ficar velhinho e for se aposentar, você possa receber o que a gente chama de aposentadoria. Então, quanto maior o valor de contribuição, maior é a sua aposentadoria. Certo? Caso você queira ganhar bem mesmo, vira político. Né? Porque os caras se aposentam com o salário que eles têm. Né? Então a gente tem aqui uma porcentagem. De acordo com o salário. Todo mundo consegue entender essa tabela aqui? Se você ganha até um salário mínimo, todo mês é descontado 7,5%. Se você ganha mais que um salário mínimo, até R$ 2.089,60, é 9% que é descontado do salário. E assim por diante.
Deu para entender? Aí, aqui no caso, eu tenho aqui o Rafael e tenho que fazer o INSS dele. Que função eu uso aqui, gente? Lembrando que eu tenho uma tabela secundária. E aí? Oi? Vamos analisar a tabela? Essa minha tabela, ela está escrita na vertical ou na horizontal? A gente vai usar uma PROC, né? Aqui em especial é a PROC V, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a regra da PROC V? Igual PROC V. Primeiro item, valor procurado. O que que eu vou usar aqui como valor procurado? Hein, gente? O que que eu vou usar aqui como valor procurado? O salário. O salário. Ponto e vírgula, aí eu vou procurar o salário dele aqui, ó, na tabelinha. Ponto e vírgula. O que eu quero descobrir é a porcentagem. A porcentagem está na primeira, na segunda ou na terceira coluna? Oi? Na terceira, né? Então aqui eu vou colocar o número 3. Ponto e vírgula 1, porque não é uma busca exata. Tudo isso que eu vou fazer, ele vai me achar o quê? A porcentagem. Se tem porcentagem, o que eu tenho que fazer no final? Vezes o quê? O salário. Então, todo mês, no caso daquele salário fixo, é pego esse valor e colocado lá na poupança, lá na Previdência Social. Tá? Que só para vocês entenderem, quem trabalha hoje, trabalha para poder pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Tá? É assim que, infelizmente, a nossa Previdência está funcionando. Tá? Perguntas até aí? Aí, eu tenho aqui o IR, que é o Imposto de Renda retido na fonte, conhecido como IRRF. O que vai acontecer de dezembro para janeiro? Boa parte da gente, de nós, pessoas que trabalham. Oi? Não. Você acha que todo mundo tira férias no final do ano? Eu acho que não. Todo mundo começa a procurar comprovante de escola, faculdade, convênio médico, para poder fazer a chamada declaração de renda, que a gente ouve falar muito lá no mês de fevereiro e março. Tá? Por quê? Porque o governo, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar para poder construir hospital, né, para poder pagar os privilégios, né, da classe política e por aí vai. Então todo mundo que recebe um valor de salário acaba tendo um percentual retido na fonte. Então, por exemplo, se você ganhar até R$ 1.903,98, você é isento de imposto de renda. Você não tem que pagar nada. Então, você automaticamente não precisa declarar imposto de renda. Se você ganhar a mais, por causa de 1 centavo, né, até R$ 2.826,65, você já tem que contribuir com 7,5%.
Por isso que a gente, no final os pais de vocês, provavelmente, né? Quando faz a declaração, começa a procurar todos os boletos. Por quê? Porque esse valor que você que foi retido, você pode ter uma parte de volta. Mas para isso você precisa declarar alguns gastos, né? E aí você recebe uma parte de volta. Muitas das vezes, né, você acaba tendo que pagar um pouquinho a mais pela questão dos cálculos lá do sistema. Gente, virar adulto não é fácil, não. Então, aqui no imposto de renda, eu tenho uma tabela secundária. Que função eu uso? PROC-V. Qual que vai ser o valor procurado? Salário base. Ponto e vírgula. A tabelinha aqui, né? Ponto e vírgula, a porcentagem, que é a terceira coluna, né? Ponto e vírgula 1. Tudo isso que eu estou fazendo, eu vou achar o quê? A porcentagem. No final eu tenho que multiplicar pelo salário, né? Então, aqui no caso dele, deu zero. Por que deu zero? Porque ele ganha menos que 1.900 e pouquinho. Então, ele não paga imposto de renda. Só que se a gente for ver aqui as outras categorias salariais, ó, tá vendo? Dependendo do salário, você tem que pagar. Beleza? Então, o que vocês têm como objetivo? Vocês vão pesquisar os cargos, vão preencher aqui. Vão pesquisar o salário base, vai preencher aqui. Vai fazer o cálculo do valor do dia. Vai pôr aqui. Vai fazer o cálculo da hora. Vai fazer aqui. Aí você vai fazer o cálculo do INSS, vai colocar aqui. E aqui você vai colocar o cálculo do imposto de renda, vai colocar aqui. Até aí tudo bem? Alguma pergunta, gente? Vamos para a próxima etapa. Vale transporte. O que é o vale transporte? Gente, o vale transporte, ele é utilizado para o trabalhador ir trabalhar e voltar para casa, ir trabalhar e voltar para casa, certo? Geralmente, tirando domingo, que a gente não conta domingo, a gente trabalha 26 dias. Em média. 26 dias trabalhados no mês. Quanto que tá o ônibus? 4,40, né? Então, 4,40 vezes 2. Certo? Então, é 8,80. Se a gente pegar aqui 26 vezes 8,80... Se você não anda de metrô, só de ônibus, você precisa, para ir e voltar do trabalho, R$ 228,80. A lei trabalhista diz que esse valor ele tem que ser pago pela empresa, porém, nós trabalhadores, isso dependendo da empresa, pode descontar do seu salário 6%. Tá? Então, por exemplo, esse valor vezes 6%, opa, perdão, 6%.
Da onde que sai esse 6%? Da base do seu salário. Então vamos lá. Ó. O salário vezes 6%. Então, você contribui com um valor e a empresa contribui com outro valor. Então aqui deu 111,67. R$111,67 menos. Então, R$117,13 é o que a empresa vai te dar. E os outros acaba saindo do seu salário para você poder ir trabalhar. Então, dependendo do salário que você ganha, basicamente você mesmo paga o seu transporte, tá? Mas é o que a lei tá na CLT, tá bom? Então é esse valorzinho aqui que vai sair do bolso, né, do trabalhador aí, tá bom? Salário família, gente. Salário família também é um benefício, tá? Para isso a gente tem que vir aqui, ó, tabela salário família 2020. Importante eu ressaltar aqui, ó, INSS, imposto de renda, salário família. Tudo isso é alterado todo ano. A partir do dia 1/1 de cada ano, esses valores mudam, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma tabelinha que é desse ano. Se você ganha até, né, esse valor aqui, R$ 1.425,56, você tem direito a R$ 48,62, tá? Algumas empresas, dependendo da faixa etária do seu filho, pagam lá o auxílio creche, mas isso depende muito do sindicato, né? Que é uma outra coisa também que vocês precisam saber, gente. Cada categoria, né, cada empresa, cada ramo de atividade possui um sindicato responsável, tá? E esse sindicato, ele fica responsável em fiscalizar as empresas, ele fica responsável em brigar, né, por benefícios para o trabalhador, tá? Um auxílio creche, um vale refeição, um vale alimentação, um convênio médico. Deu para entender? Tá? Então, o sindicato ele é responsável, certo? Então, fica aqui a dica do salário família. Nesse caso aqui, ele ganha 1.800, então ele não tem direito ao salário família. Mas é importante que quando você for criar a sua planilha, você crie lá uma tabelinha de salário família. Até 1.425, 1.425,56, R$ 48,62. Bom, aqui não é porcentagem, aqui é valor moeda. Certo? Então você pode criar a tabelinha. E aí você vai fazer aqui a função. Aqui, gente, você pode fazer, caso você queira, função C ou PROC V, tanto faz. Como eu já coloquei numa tabelinha,
Aqui eu vou fazer PROC-V. Igual PROC-V, o salário, ponto e vírgula. Vamos lá no salário família, né? Ponto e vírgula. 3, né? Ponto e vírgula 1. Preciso multiplicar? Não, porque já está em valor monetário ali, né? Não era para aparecer ali. Peraí. Peraí. Calma aí que aqui... Aqui não é 1, aqui é 0. Deixa eu colocar mais uma coluninha aqui para ver se a gente corrige aqui o erro. Quatorze, 25, 57. Sei lá. Aqui eu vou colocar um valor qualquer. Bom, agora aqui ele deu zerado. Agora ele deu zerado aqui. Coloquei uma outra referência aqui para busca. Tá vendo aqui, ó? Uma outra referência para busca. Caso você queira fazer na proc, na função C, tá? A gente cria lá a função C da seguinte forma. Igual C, o salário, for menor ou igual 1.425,56 ponto e vírgula 48,65 ponto e vírgula 0. Bem simplesinha, tá? Se o salário dele for menor do que 1.425,65, ele recebe R$48 ou 0. Então aqui ele vai receber 0, porque, tá bom? Então pode fazer na função C, ou caso você crie uma tabelinha da PROC-V, é importante você colocar um outro valor maior aqui como referência para ele poder zerar a gente, tá bom? Beleza. Alguma pergunta até aí, gente? Alguma dúvida? Vamos lá. Como que funciona aqui para a gente poder calcular as faltas? Tá? Então imagine, você faltou, né? Não foi trabalhar, não estava no pique, né? Eu gosto de fazer uma análise, né, bem interessante. A galera não vai para aula. Não vai para aula porque não tá chovendo, né? Se você não for trabalhar porque tá chovendo, você vai levar uma falta. Certo? A falta,
ela equivale ao seu dia trabalhado. A gente já não fez aqui o cálculo do dia, né? Só que, se você tiver uma falta sem justificativa, você vai perder o dia e você perde o seu DSR. O que é o DSR? É o descanso semanal remunerado. Sabe o domingo que você fica em casa? Sabe o feriado que você fica em casa? Ele é pago. Vocês pararam para analisar por que o cálculo é com base em 30? E não por 26? Porque se você está de folga, você recebe. Mesmo estando de folga. Por isso que a base de cálculo é em cima de 30 dias. O domingo que você não trabalha, ou o feriado que você não trabalha, você recebe. Então não é justo, né, você receber por algo que você não cumpriu. Então, o cálculo de desconto de férias, ele é da seguinte forma. Ele é o dia trabalhado, né? Vezes, vou colocar até entre parênteses aqui. Vezes, o dia trabalhado vezes, vezes a quantidade de faltas, certo? Que você teve. Então aqui deu R$ 62,04. Mas aqui ele está o valor de uma falta. Se ele só teve uma falta no mês, sem justificativa, esse valor vai ser multiplicado por 2. Que é a falta mais o DSR. Certo? Se na semana, olha como que funciona, gente. Se na semana que você faltou, sem justificativa, for uma semana que tem feriado, você perde a sua falta, você perde o domingo e você perde o feriado. Arregalou os olhos, né, moça? Então, você vai ter 3 dias, caso for semana do feriado. Dói no bolso, né? Salgado. Então, isso você precisa sempre ter a análise quando vai fazer o fechamento. Tá bom? E o adiantamento. O que é o adiantamento, gente? O adiantamento é o que você recebe no meio do mês. Tá? Isso é muito de política interna de empresa para empresa. Tem empresa que paga, tem empresa que não paga. Isso depende muito do acordo coletivo da empresa com o sindicato. Tá? Mas, numa grande maioria, é o seu salário vezes 40%. Você vai pegar o seu salário e vai multiplicar por 40%. Certo, gente? Salário vezes 40%. Então você recebe geralmente dia 20. As empresas que pagam o 13º. Então você recebeu adiantado, né? Uma antecipação salarial. Certo?
Ó, uma coisa aqui, ó, no salário família, hein? Olhando aqui eu lembrei. Eu fiz o cálculo aqui do salário família só com base no salário, né? Só que eu esqueci de frisar que o salário família ele é pago para quem tem filho, né? E esse filho ele tem que ter uma idade mínima para poder receber. Aqui eu não coloquei número de dependentes, tá vendo? Tá? Se eu colocar aqui o número de dependentes, eu tenho que reformular aqui. E como eu faço para reformular tendo mais um critério para análise? A gente já aprendeu sobre isso. Ele, para receber o salário família, ele tem que ter um salário menor e precisa ter filho. Oi? Função E. Então, eu vou ter que abrir aqui a função E. Maior que 0, ponto e vírgula. Então, qual que vai ser a análise aqui? Ele precisa ter o filho, né, maior que 0, né? E ele precisa ter o saláriozinho dele lá. Então, aqui eu reformulei a função. Só que aí eu preciso reformular aqui também. Por quê? Porque o salário família, ele é multiplicado pela quantidade de dependentes. Se ele tem um filho, ele recebe um salário família. Se ele tiver 2 filhos, ele recebe o salário família vezes 2. Vocês entenderam agora, gente, o quão importante foi as aulas anteriores? Porque aqui eu estou explicando, tá? Se você entrar na empresa, você tem que fazer. Não vai ter ninguém para te explicar. Não vai ter ninguém para te ajudar a fazer essa análise. Você vai ter que analisar a situação e criar as funções específicas, tá? Por mais que na empresa tem sistema, né, contabilidade, enfim. Tá bom? Então, vai aí. A correção. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Que é vírgula. Tá vendo? Tá aqui a função correta, tá bom? Funçãozinha corretinha aí pra vocês. Tá? Então, o que a gente vai ter como objetivo? Eu estou falando de novo para não ficar dúvidas. Você primeiro vai preencher aqui com cargos através de uma pesquisa e vai preencher com salário base. Aí você vai fazer o cálculo do valor do dia da pessoa e do valor da hora lá da pessoa. Aí você vai fazer o cálculo do adiantamento e vai fazer o cálculo do INSS. Além disso, você vai ter que fazer lá o cálculo do salário família e do imposto de renda. Lembrando que INSS e imposto de renda vai ter a tabelinha aqui embaixo já prontinha, né? Não vou fazer nem vocês pesquisarem essa tabela e criar. Aí você vai fazer o cálculo do vale transporte.
para o preenchimento. Algumas outras coisas que estão aqui na planilha, gente, como vale refeição e assistência médica, ele não é obrigatório, porque isso depende muito da empresa. Existem empresas que através do sindicato dá vale refeição, dá vale alimentação ou dá a cesta básica. E tem a assistência médica também. Só que nem todas as empresas acabam fornecendo isso porque o sindicato ele não obriga. Tá? Só para vocês entenderem aí. Tá certo? Então, basicamente, é isso que vocês vão ter que fazer na aula de hoje. Tá? Para a próxima aula, eu vou passar horas extras, 13º, 13º proporcional, férias proporcionais, né? Não vou passar agora porque senão vai cafundir aí o tic-teco de vocês. Beleza? Vou parar a